CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. São 8h51, como nós anunciamos, estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN o deputado federal Fábio Trage. Deputado, mais uma vez agradeço a gentileza de falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio Neto. Bom dia a todos os queridos ouvintes, a todas as queridas ouvintes. Um cumprimento especial ao Estevão Congro, que é o diretor da Rádio CBN. E é um prazer voltar aqui a falar com você. Eu acompanhei, os ouvintes da CBN acompanharam no último mês aí praticamente, os debates aí em torno da constitucionalidade da reforma, do projeto de reforma da Previdência, deputado. Queria que o senhor fizesse um resumo de como é que foi estar lá naquele ambiente. A gente acompanhou aqui através da Márcia Paravise, que é a nossa correspondente lá. Mas é diferente o olhar do jornalista e a atuação parlamentar vossa. Portanto, eu acredito que foi um trabalho bastante árduo, complicado demais. Exatamente, Otávio. A proposta da reforma passa por 3 fases. A primeira, que já passou, que é da Comissão de Constituição e Justiça, que analisa os aspectos formais, jurídicos da proposta. A segunda fase, ontem foi constituída a Comissão Especial, que já vai começar a decidir sobre o mérito, sobre os detalhes da proposta. E a terceira e última fase, que é aquela em que todos os deputados federais votam, que é o plenário, que é a decisiva. Muito bem, eu integro a Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados. E lá, mesmo apresentando alguns destaques para alterar a proposta, prevaleceu a tese de que a proposta deve continuar tramitando na Câmara dos Deputados. 48 votos a 18. Isso. Uma votação tensa, porque a oposição à reforma sustenta que nós não temos que alterar nada na Previdência. E nós contra-argumentamos, no sentido de que se a Previdência estivesse bem, por que que o ex-presidente Lula mexeu, taxando os inativos? Por que que a ex-presidente Dilma mexeu? Por que que o ex-presidente Temer tentou mexer? Significa que se hoje nós temos um déficit previdenciário crescente por mês, que chega às raias de bilhões de reais, menos pessoas estão contribuindo e mais pessoas estão desfrutando da aposentadoria. A equação não está fechando. A conta não vai bater. Ou se reforma agora, ou o barco vai afundar com todos. E o que é que o senhor diz de dentro. muitos da oposição que dizem que essa conta não é bem assim? A oposição diz que, em vez de mexer na Previdência, tem que se combater os grandes devedores. Eu concordo. E o que o governo Bolsonaro fez, que assumiu há pouco tempo, já apresentou um projeto de lei estabelecendo critérios rigorosos para cobrar os grandes devedores da Previdência. O problema é que existem algumas empresas que não existem mais e, portanto, a dívida que não tem mais como se recuperar. Por exemplo, a VASP. Você se lembra da VASP? Sim. A VASP deve milhões de reais à Previdência, não tem como recuperar. Agora, existem organismos, por exemplo, a Embaixada Norte-Americana deve à Previdência Social, a Vale deve, alguns bancos devem. E com relação a estes, o governo já apresentou um projeto para recuperar. A oposição diz, mas por que não vai mexer na DRU, que é aquele investimento já carimbado? Ora, se você mexer na DRU, você vai tirar dinheiro da educação, da segurança e da saúde. E isso não se pode fazer. Então, a ideia não é tirar a aposentadoria das pessoas. A ideia da proposta é fazer com que aqueles que ganham mais, em termos de salário, possam trabalhar mais um pouco. Hoje, a média daqueles segurados do INSS se aposenta aos 65 anos de idade. Os que ganham até um salário mínimo, 65 anos. Os que percebem uma renda maior se aposentam, em média, aos 54. O que a proposta faz? Em relação a esses que se aposentam aos 54, esses vão se aposentar aos 65, continuando a contribuir. E agora, precisa de ajustes? Claro que precisa, eu vou defender. Quero salvar os professores,
Quero salvar os policiais militares, os guardas municipais. Precisamos rever as regras de transição. Quando o senhor fala quero salvar, como? Diminuindo o que a proposta aumentou. A proposta aumentou para professores e policiais o tempo de idade e o tempo de contribuição. Mas o governo está preparado para ceder nesse aspecto? Otávio, eu creio que sim. Por quê? Você se lembra que o ministro Paulo Guedes, no começo, dizia que o objetivo da proposta era economizar em 10 anos 1,1 trilhão? Agora é 1,2 trilhão. Agora 1,2. E o presidente Bolsonaro afirmou que até 800 milhões Tava bom. o Guedes aceitaria, entre aspas. Então, se houve já essa cogitação de mudança de números, eu entendo que existe margem, sim, para queimar essa gordura que está prejudicando algumas categorias. Ele apresentou o teto máximo, né? Exato. A gente tem que ter ideia de que é o máximo e o mínimo aí é para poder fazer com que esses ajustes sejam feitos e vocês possam também voltar para a base aprovando um projeto que não seja totalmente contrário aos interesses coletivos. Né? Minimamente danoso, não é? Um projeto... minimamente danoso. Por exemplo, os professores têm que ter um olhar privilegiado. Sim. Os policiais, porque os policiais eles acordam, vão trabalhar, não sabem se voltam. É diferente de um auxiliar administrativo que trabalha num gabinete, com ar-condicionado, não é? Sem nenhum demérito, mas as condições são diferentes, não é, Otávio? E todo mundo, deputado, que ouve falar de reforma da Previdência, a grande maioria do povo desse país não consegue compreender direito como é que isso acontece. A pergunta que eu faço é, ou pode confiar nos deputados que estão lá em Brasília acompanhando isso de perto? Como é que o senhor fala? Otávio, eu falo por mim. Eu falo por mim. Quem me conhece sabe que eu sou a mesma pessoa antes da campanha, durante a campanha e depois da campanha. Eu tenho a minha consciência. E eu estou convencido. E o senhor defende a aprovação dentro de alguns critérios que o senhor também vai defender que possam beneficiar o trabalhador. É isso? Exatamente. Eu entendo, por exemplo, que a partir do momento que o governo apresentou projeto para cobrar dos grandes devedores, apresentou projeto para combater as fraudes do INSS, projetos duríssimos contra esses sonegadores, tem legitimidade para apresentar uma proposta que mexa na Previdência. A Previdência hoje, os gastos previdenciários constituem 12,5% do PIB. É mais do que a média de muitos países que estão mais avançados do que o Brasil. Isso. E por que isso aconteceu? Porque em 88, quando se estabeleceram essas regras, o ano da Constituição, a população do Brasil era majoritariamente jovem. A população agora envelheceu. Graças a Deus. Por quê? Menos pessoas estão morrendo mais cedo e menos pessoas estão nascendo. Não sei se, pelo menos meu pai, não sei... era verdade. 5, 6 filhos era comum. Era comum. Nos anos 70 e 80. Era 5, 6. Agora 2, 3, até 4 já limite, né? Então é por isso, não fecha a conta. Ou mexe e a gente salva o paciente, ou não mexe e você dá uma aspirina para quem está com uma doença grave, melhora um pouquinho, mas depois morre. Fazia muito tempo que a gente não via movimentos oposicionistas tão fortes quanto a gente está vendo neste ano lá no Congresso, o que é comum, né? O PT e os partidos de esquerda estão bastante agitados, deputado. Por exemplo, são setores que se infiltram, inclusive alguns na mídia, e provocam fake news. Por exemplo, essa da liberação de 40 milhões de emendas para quem votar a favor dos deputados, fake news. Por quê? Primeiro que as emendas são impositivas. Elas não podem mais privilegiar um deputado em detrimento de outro. São quantos milhões que cada deputado pode trazer para sua base? Quando 12. A gente fala isso, 12 milhões, 13 12 milhões de reais. Mas o dinheiro não mais que triplicaria, seria o paraíso para os deputados. Isso é fake para desestabilizar. Para desestabilizar a votação da reforma e para desestabilizar o governo. Porque eu sei que existem deputados que são intimamente favoráveis à reforma, mas vão votar contra para atrapalhar o atual governo. E eu sou contra esse tipo de pensamento. Eu acho que a gente tem que pensar no país. É a ideologia político-partidária, às vezes caminhando contra o interesse de todos. Né? Exato. São 9h da manhã, a gente está conversando com o deputado federal Fábio Tradi. Eu quero perguntar para o senhor também, deputado, sobre o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que também vem sendo alvo aí de bastante debates acalorados, mas o ministro Sérgio Moro tem sido bastante equilibrado, coerente na defesa daquilo que ele considera ser importante para o país. Sim.
O projeto é bem intencionado, o projeto visa combater as organizações criminosas, a corrupção, mas é preciso ter um olhar imparcial. Não é porque o projeto veio do Moro que nós vamos aprovar sem uma O análise. senhor, por exemplo, já anunciou que vai fazer alguns ajustes. Por exemplo, existe um dispositivo lá que, se for aprovado, pode facilitar a absolvição de criminosos passionais, que matam marido, que mata mulher, pode alegar uma violenta emoção e, pelo projeto, pode ser absolvido. Isso é errado. Nós temos que modificar. Ali, o projeto também tinha que ter um olhar mais atento para a questão penitenciária no Brasil, que é gravíssima. Hoje as prisões estão superlotadas. Mesmo sendo superlotadas, ainda pendem 800 mil mandados de prisão não cumpridos. Oh. Imagine se cumprir todos, para onde, né? Então, é preciso ter um olhar mais crítico, imparcial e técnico para melhorar o projeto do Sérgio Moro. E nós vamos melhorar. Essa movimentação toda, a gente sabe que o governo Bolsonaro ainda não conseguiu se entender como um todo. Qual é a previsão? O que se comenta nos corredores de Brasília com relação a essa falta de harmonia no governo? O governo, às vezes, é contra o próprio governo. A gente acompanha de longe aqui e vê. O senhor que está lá perto, por que está acontecendo lá? Está faltando o quê? Olha, eu acho Na sua avaliação, claro. Eu posso, com uma certa legitimidade, compartilhar essa preocupação com você e com os ouvintes, porque eu não sou governista. Eu não sou adepto 100% do governo Bolsonaro. Eu tenho críticas, inclusive alguns posicionamentos do governo. Sou favorável à reforma da Previdência com ajustes, não é? Vou fazer algumas críticas em relação ao projeto Moro, então eu tenho uma independência que me permite dizer com uma certa imparcialidade a você. O que é que aconteceu? Muitos integrantes da bancada do PSL, que é do governo, não têm aquela experiência do diálogo na política, da conversa olho a olho, da transigência. E parece que eles estão um pouco assustados ainda, né? Exato. Foram candidatos que se elegeram assim, mais pela internet, entendeu? Sem aquele contato epidérmico com o eleitor, não sabe o que significa e com a imprensa também. E com a imprensa também. Então, muitas vezes, eles cometem equívocos, declarações absolutamente intempestivas. Você vê, por exemplo, o deputado Alexandre Frota criticando o governo de forma áspera. E foi para a comissão especial agora. Como se fosse um oposicionista. Não é? Ele tem liberdade para fazer. Mas eu acho que quando se é governista, critica-se, em particular, o governo. Não é? E em público procura defender, já que é governista. Agora, eu creio que, aos poucos, se o governo Bolsonaro conseguir superar essas dificuldades econômicas, o barco vai navegar tranquilamente. Nós vamos agora para o repórter da CBN e, na volta, a gente continua conversando aqui com o deputado federal Fábio Tradi. A gente vai falar também de um projeto de lei dele que foi aprovado aí, que é a Carteira Nacional de Identificação para o Autista. Já voltamos. 9h10. A gente continua a conversar aqui na CBN com o deputado federal Fábio Tradi. Deputado, esse mês de abril, a gente trouxe à CBN diversos especialistas, médicos, mães de pessoas com o autismo. E o senhor tem um projeto de lei, que foi aprovado, inclusive, que institui a Carteira Nacional de Identificação para o Autista. Eu queria que o senhor explicasse a importância desse projeto. Muito bem. Nós tivemos a oportunidade de requerer na Câmara dos Deputados a realização de uma audiência pública, 15, 20 dias atrás, para se discutir os direitos e os desafios das pessoas com transtorno de espectro autista. Foi realizada, inclusive, com a presença da Maria Carolina, que é a presidente da Prodeteia aqui do Mato Grosso do Sul, o psiquiatra José Carlos Rosa Pires, que é um estudioso do tema, e outras lideranças. E 2 semanas depois, nós conseguimos fazer aprovar pelo plenário da Câmara dos Deputados um projeto de minha autoria que se transformou em emenda a um outro projeto. Qual a emenda de minha autoria? Aquela que determina que todas as salas de cinema do país possibilitem, uma vez ao mês, a transmissão de filmes com a adaptação às peculiaridades das pessoas com transtorno de espectro autista. Inclusão cultural para as pessoas com transtorno de espectro autista. E o projeto, que não é de minha autoria, é de uma deputada do Piauí, não é? Que institui
a carteira nacional da pessoa com transtorno de espectro autista. Aí você me pergunta, mas para quê? Qual é o objetivo de ter a carteira? Simples. Vai ter acesso privilegiado, acesso prioritário a todos os serviços públicos e privados. Olha que beleza. Em atenção às peculiaridades das pessoas com transtorno de espectro autista. E você sabe que houve, nos últimos anos, uma explosão de diagnóstico, né? De pessoas com transtorno de espectro autista. E há quem diga que a partir de 2050, todos os lares brasileiros com nascimento terão uma pessoa com transtorno de espectro autista. Uau. Deputado, para a gente encerrar, eu tenho acompanhado aqui demandas que também tenho certeza de muitos que estão acompanhando agora a CBN. O governo de Jair Bolsonaro está demorando demais para embalar, ou o prazo é esse mesmo? O senhor acredita que nos próximos meses aquilo que a gente esperava acontecesse no país, que era a explosão na demanda de emprego, na oferta de emprego, e muita gente já se questiona, isso tudo passa só pela reforma da Previdência? Não tem mais nada que possa nos salvar, deputado? Como sempre, suas perguntas são muito, muito inteligentes. Só para dizer, não, Otávio, a reforma da Previdência sozinha não vai resolver todos os problemas do país. Agora, se ela vier conjugada com outras reformas, por exemplo, a reforma tributária. Eu ouvi o seu programa uns dias atrás, o Caravina esteve aqui. E ele afirmou que se o ministro Paulo Guedes cumprir o compromisso de inverter a pirâmide, que hoje destina 65% do dinheiro para a União e apenas 35% para estados e municípios, destinando 65% para estados e municípios e 35% para a União, o que é que vai acontecer? Não mais veremos prefeitos e governadores pedindo esmola à União, ao presidente da República. Prefeitos e governadores terão orçamentos superavitários. Prefeitos e governadores terão condições e recursos para fazer acontecer naquilo que você muito bem disse, onde a realidade ocorre, que é o chão da cidade. Então, esses compromissos todos nós estamos aguardando. Sabemos que não é difícil, porque são 513 deputados, 81 senadores, existem resistências. Mas aquilo que eu digo, existem deputados e senadores que não estão votando a favor de coisas boas para o país só porque vai beneficiar o governo. Isso é uma irresponsabilidade. Eu já votei medidas favoráveis no governo Dilma, mesmo tendo discordância em relação a ela. E estou votando favorável àquilo que reputo imprescindível para o país, mesmo tendo algumas discordâncias com o governo Bolsonaro. Por quê? Porque a Dilma passou, Lula passou, Temer passou, Fernando Henrique passou, Itamar passou, Collor passou e o Bolsonaro vai passar. Mas e o Brasil? Importante lembrar que os deputados não representam partidos, representam a nação. Exatamente. E todo deputado, senador ou político que é escravo de uma ideologia, ele, na verdade, está escravizando a própria consciência do povo que o elegeu. Volte mais vezes à CBN, deputado. Uma honra, amigo. Muito obrigado. Muito obrigado. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.